Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não me conhece, prazer, sou o Diogo Gutierrez e por aqui falamos muito sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano. É um momento perfeito pra gente falar sobre planos, metas, é isso daí. O ano de 2024 já está acabando e 2025 vai iniciar, mas espero que pra vocês inicie de um jeito diferente. Então, por isso, nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês 5 livros que você não pode passar 2025 sem ler. Foram livros que eu já li e que me ajudaram muito na estrutura da minha mentalidade de hoje. São livros que constroem uma mente vencedora, um mindset de elite, como eu costumo dizer. Os livros são a forma de pesquisa mais confiáveis pelas pessoas. Olha só, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos falando de qual era a fonte de pesquisa mais confiável. Se você tivesse uma dúvida sobre qualquer assunto, e surpreendentemente não foi a internet, e sim foram os livros. É isso mesmo. Então os livros ainda hoje são as formas mais confiáveis de se ter uma informação com exatidão. E por que isso? Porque sempre que um escritor ele escreve um livro, é passado por uma revisão, por uma editora, tem muito a se perder. E ao contrário de vídeos que são soltos de forma aleatória dentro do YouTube, não dá para simplesmente retirar todos das prateleiras e fingir que nunca foi publicado. O vídeo, quando o cara fala algo que ele percebe que ele passou do ponto, é só apagar o vídeo e tá tudo certo. Já o livro não. Quando o livro é publicado, já era, já tem um marco, a editora já tem um registro desse livro e por isso que não pode ser publicado qualquer coisa. Tem que ter uma base, seja ela científica ou uma experiência de uma biografia de alguém que viveu na pele aquilo que está passando. E por isso eu vim trazer para vocês esses livros que mudaram a minha mentalidade. E, ó, quem ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou deixar um bônus. Vou deixar um livro a mais, que esse, sim, fez total sentido na minha vida. E eu posso dizer que esse foi o grande segredo da mudança, virada de chave na minha cabeça. Então, para você que não tem o hábito de ler, eu vou começar com esse livro, que é minha indicação para você que começa a ler agora, A Boa Sorte. É isso mesmo. Se você não tem o hábito de ler, esse é um livro muito tranquilo, muito bom, porque ele é feito de uma forma de narrativa, como se fosse uma historinha. E aqui a gente fala sobre a boa sorte, né? Muitas das pessoas querem ter uma melhor sorte na vida, porém, qual é o tipo de sorte que você quer na sua vida? Esse livro fala a respeito das duas sortes, a sorte e a boa sorte. A sorte é aquela que vem pelo acaso, aquela que simplesmente acontece por algo que está fora do seu controle, como por exemplo ganhar na Mega Sena. Você jogou, mas não está no seu controle ganhar ou não. Já a boa sorte, que é o que o livro ensina, é criar as oportunidades a fim de alcançar essa boa sorte, ou seja, mudar a mentalidade e aí sim a sorte aparece. Então, para você que nunca leu, por isso é minha primeira indicação, A Boa Sorte. Quando eu li esse livro, eu li ele em 5 horas. É um livro fascinante que prende a gente dentro da história. Então eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí. O segundo livro para vocês é um livro pequenininho, mas com um poder gigantesco. O Poder da Autorresponsabilidade. Já falamos desse assunto aqui nesse canal, tem um vídeo, se você ainda não assistiu, é só ir lá no nosso canal e procurar como ter mais responsabilidade, você vai encontrar esse vídeo, tem dicas valiosas e grande parte das coisas que eu falo naquele vídeo, eu extraí desse livro poderosíssimo, que foi escrito pelo Paulo Vieira, um PhD aí em neurociência, né, em evolução também, é algo muito bacana. Esse livro aqui, ele fala muito sobre a sua autorresponsabilidade, sobre as consequências que ocorrem na sua vida serem determinadas pelas ações que você teve. Então, aqui esse livro ele é bem didático e ele é muito bacana porque você não apenas lê, você também pode escrever. Então aqui funciona como um autoconhecimento. E esse livro é muito bacana porque ele é bem baratinho e você pode renovar ele em ciclos. Aconselho que você leia esse livro aqui de 6 em 6 meses. Você vai perceber que cada vez que você lê, ao completar os exercícios, coisas novas vão surgir e você vai estar avançando sempre um nível a mais. Aqui exercícios que vão te mostrar e te dar clareza de coisas que nem mesmo você enxergava. E aqui você sai com essa grande chave, autorresponsabilidade. Afinal de contas, nós não podemos mudar as outras pessoas, não podemos mudar o mundo, porque tem coisas que fogem ao nosso controle, mas quando nós nos mudamos, nós mudamos o nosso mundo, e isso faz total sentido, e isso é uma virada de chave. Então, O Poder da Autorresponsabilidade. Livro 3, 50 Tons
para o sucesso. Ah, eu sei que você pensou outra coisa, mas esse livro aqui, ele fala sobre 50 dicas, 50 tons para você alcançar a prosperidade financeira e em todas as áreas da sua vida. Esse livro é um livro muito bacana e quando eu li, também foi uma grande virada de chave. Aconselho também que você leia esse livro com um caderninho na mão, porque cada tom para o sucesso é como se fosse uma dica, e ao trazer para sua realidade, você vai se enxergar por diversas vezes dentro da realidade desse livro, e daqui insights poderosíssimos poderão ser criados para que você trilhe a sua história de sucesso, a sua caminhada. Afinal, são 50 tons. Imagina se você pudesse sentar frente a frente com esse escritor e pedir uma mentoria onde ele te desse 50 conselhos. É mais ou menos isso que ele faz nesse livro. Ele cria 50 situações e em cada uma delas ele mostra um ponto de pessoas que foram fracassadas e de como você pode obter o sucesso. E aí você traz para sua realidade. O bacana é que aqui ele não fala de um nicho específico, ele fala de todos os temas. Então, independente de qual seja a sua área de atuação ou se seja para sua vida pessoal, aqui você vai encontrar insights valiosíssimos para entrar o ano aí com uma virada de chave muito grande na sua vida. Então, 50 tons para o sucesso. Esse livro aqui, minha quarta indicação, talvez você já tenha ouvido falar, mas você nunca se deu a oportunidade de ler esse livro aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, depois de começar a criar o hábito da leitura, foi um dos melhores livros que eu já li, porque ele foi o que realmente me despertou para algo novo. E eu indico muito que você leia, porque principalmente aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura onde nos é ensinado sobre empreendedorismo, sobre uma mudança de mentalidade. E aqui, como o próprio título já diz, são os segredos da mente milionária. Quantas vezes você já ouviu casos de pessoas que ganharam na Mega Sena, ficaram milionárias e depois perderam tudo? Isso se deve porque ela ficou milionária somente no banco, mas ela não ficou milionária aqui na mente. Então, esse livro fala muito sobre a diferença, sobre a mentalidade de uma pessoa que é próspera e de alguém que não tem uma mentalidade próspera. Como eu disse, infelizmente aqui no Brasil, nós somos educados cada vez mais para ser dependente de um governo. E eu nem quero entrar aqui em assunto político, mas quantas pessoas, sinceramente, você conhece que trabalham com química, com física? E quantas você conhece que trabalham com dinheiro? E, infelizmente, a gente não tem uma matéria básica, por exemplo, como finanças na escola, que deveria ser essencial, afinal de contas, todos lidamos com dinheiro. Tá aí o motivo de tanta gente endividada nesse Brasilzão afora. E esse livro é um livro que te faz pensar fora da caixa, que faz mudar a sua mentalidade, enxergar pontos que talvez você deveria estar vendo e que você não viu, não porque você não quis, mas porque nunca lhe foi apresentado essa nova visão, esse novo ângulo. Então, ter uma mentalidade diferente, ter uma mentalidade rica é o que de fato vai fazer você ter um bolso rico. Ter uma mente cheia de coisas boas é o que vai fazer ter a sua carteira cheia de dinheiro. Então, essencial esse livro. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, e aqui ele é mais voltado realmente aos negócios, você precisa ler. Isso daqui é um beabá e você precisa ter esse livro aqui na sua cabeceira para ler. Não pode passar desse ano de 2025. Eu costumo dizer que se você quer resultados diferentes na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. O que você sabe te trouxe até hoje. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, conhecer coisas diferentes e andar com pessoas que têm resultados que você já gostaria de alcançar. E aqui, T. Harv Eker escreveu segredos valiosíssimos para você. Então não deixa de ler esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, eu até coloquei virado aqui, porque esse livro aqui, ele é libertador para muitas pessoas. Por que que eu deixei ele por quinto? Porque ele é menos importante do que os outros? Não. É porque aqui você já precisa ter uma maturidade, uma mentalidade mais apurada. Aqui, ele é realmente libertador porque ele quebra as algemas de alguns paradigmas que você criou durante toda a sua vida, de crenças limitantes que foram colocados dentro da sua cabeça e que hoje você repete um padrão, mesmo sem saber que estava produzindo esses padrões. E o nome do livro é Mais Esperto do que o Diabo. É isso mesmo, Mais Esperto do que o Diabo. E aqui, o autor, Napoleão Hill, ele não deixa muito claro qual é esse diabo, se é realmente aquele ser chifrudo com garfinho, ou se são seus medos, seus anseios, enfim. Qual diabo tá aqui de fato não é esclarecido, mas aqui fala muito sobre se libertar das algemas. Aqui fala muito numa entrevista onde ele tem com esse diabo e ele tenta descobrir quais são as artimanhas. Ele abre a mochila para saber quais são as estratégias que o diabo usa para
fazer com que você não alcance o seu sucesso profissional, a sua vida abundante com a sua família, para que você viva de uma forma aprisionada. E aqui ele fala muito sobre um estado de alienação, onde a gente vem repetindo padrões numa sociedade que aprisiona a gente pelo medo. Quantas das vezes você já não deixou de fazer algo porque alguém, de forma consciente, te amedrontou? Seja isso dentro de igreja, seja isso dentro de escola, seja isso dentro da sua sociedade. E aqui é como se você sentasse frente a frente com esse diabo, que pode ser as vozes na sua cabeça, esses medos que te impedem de alcançar patamares maiores, e você se aprisionou. Quando você lê esse livro, o diabo, que se intitula como a Majestade e diz ter acesso a mais de 98% das pessoas através de vozes na mente, você consegue saber o que de fato ele usa para poder impedir que você chegue no próximo nível. Então, esse livro aqui, escrito por Napoleão Hill, onde ele entrevistou mais de 25 mil pessoas que obtiveram fracasso. Sim, muitas das vezes a gente estuda casos de pessoas que deram certo, mas a maioria das pessoas deram errado. Infelizmente é uma realidade, mas o lado bom é que em cima de todo erro existe um aprendizado. Então aqui, 25 mil pessoas que fracassaram e tiveram pontos de vista para que pudessem acertar numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa quinta tentativa. E 500 pessoas que sim, de fato tiveram resultados expressivos. E as 500 pessoas foram pessoas que na época tinham as maiores fortunas do mundo. Então isso ajuda muito a entender um padrão de mentalidade entre essas pessoas. Porque a mentalidade, ela sim, existe um padrão de repetição. Por mais que pessoas não se conheçam, existe um padrão de repetição, tanto para mentes milionárias quanto para mentes não tão milionárias assim. E esse livro fala muito a respeito disso. Então eu indico ele em quinto porque ele é um livro que precisa ter uma maturidade. Então depois que você passa por todos esses outros livros, você já chega muito mais completo, muito mais inteiro para entender de fato o que o autor descreve nesse livro aqui. E aqui existe uma virada de chave para você na sua vida. Eu tenho certeza que esse livro vai destravar muita coisa, muitas crenças limitantes que você carrega com você e que talvez nem mesmo você sabia que existia. E como prometido para você que ficou até o final desse vídeo, esse livro que é um bônus e que esse é um livro que realmente mudou a minha vida. E esse eu tenho certeza absoluta que você também vai ter algo surpreendente dentro desse livro. É o livro mais vendido da história. E é lógico que eu tô falando dela, da Bíblia Sagrada. E talvez a hora que eu mostrei esse título você já falou, poxa, mas não é sobre isso, não quero religião. Entenda o seguinte, este livro trata de uma pessoa que passou há mais de 2000 anos e que ainda hoje existem seguidores por todo o planeta. Se esse não é o maior exemplo de liderança que você já viu, eu te desafio a mostrar um maior. Então, esse livro aqui não é sobre religião, é sobre liderança, é sobre mentalidade. Dentro desse livro, se você nunca leu, eu indico que você comece pelo capítulo de Efésios. Lá existe muita coisa bacana. E também em conjunto com Provérbios, que funciona mais ou menos como uma dica, né? O livro de Provérbios, inclusive, ele tem 30 capítulos, 30 ou 31, que você pode ler um por dia e aplicar na sua vida. Esse livro, com mais de 2000 anos, é o livro mais vendido da história e até hoje é o livro mais atual que existe. Então, não é sobre religião, mas é sobre mudar a sua mentalidade e seguir exemplos que deram certo. E qual é o maior exemplo de liderança que existe? Um homem que passou há mais de 2000 anos na Terra e que determinou espaço e tempo. Tem noção do que é isso? Exercer um poder de liderança, de ao ser contado o tempo existir um antes de Cristo e um depois de Cristo? Não existe ninguém no mundo que chegou perto desse feito. Talvez um pouquinho ele tenha para ensinar para você. Então, com certeza, a Bíblia Sagrada é um livro que você deve ter aí na sua cabeceira. Então, se existe uma pessoa que passou pela Terra e conseguiu fazer isso, porque tem muito para te ensinar. Espero ter ajudado e somado na vida de vocês para que esse ano de 2025 comece de uma maneira diferente para você. Quantas vezes você já começou o ano prometendo, falando sobre planos, sobre projetos e ao findar do ano você viu que não colocou nada em prática? É o seguinte, uma ideia na cabeça ela é apenas uma ideia. Só existe resultado quando existe ação. Então, tá na hora de fazer diferente. Esse ano de 2025
pode ser melhor se você fizer coisas melhores e maiores. Então, espero que esses livros possam te ajudar e já comenta aqui embaixo se você leu algum desses livros, se você indica algum outro que eu não tenha falado aqui, e se você não leu, quando você ler, volte nesse vídeo, deixa o comentário, fala qual foi o insight mais valioso que você teve e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!